Dizem que o reino viria com bandeiras, líderes, discursos, mas quando Jesus entra na Galileia, algo inesperado acontece. Pessoas que viram a purificação do templo se aproximam com entusiasmo, mas não entendem o que realmente está prestes a nascer. Procuram um Messias que reconstrua o domínio de Davi, mas ouvem uma resposta que desconcerta. Enquanto isso, Jesus conduz o grupo em silêncio rumo a Caná, alertando sobre os salteadores que procuravam justamente por ele, e o reino de Deus não parece nada com o que imaginavam. E esse é o momento em que tudo se separa, quem segue por curiosidade e quem segue por compreensão. Um reino que não cabe em tronos, mas cabe num coração atento. A cena na Galileia reúne expectativa, memória e confusão, tudo isso ao mesmo tempo. Pessoas viram Jesus expulsar os vendilhões e acreditam ter testemunhado o início de um movimento político. Mas quando Jesus afirma que o mercado do templo não voltará e que o reino prometido não pertence a este mundo, surge uma quebra. Algo invisível se abre diante deles e muitos recuam. Ao mesmo tempo, Jesus prepara outra jornada, um caminho para Caná, onde novos entendimentos foram revelados, mas em silêncio, porque há espiões, há riscos, há segredos espirituais que ainda não podem ser lançados ao vento. O grande conflito está aqui. O contraste, o que as pessoas esperam e o que Deus realmente oferece. E essa, por incrível que pareça, continua a ser a dúvida de hoje de quase todos nós. Em nossas aulas da Escola Transmite Fé, enaltecemos que precisamos entender o que realmente Deus nos oferece agora, nesse momento, e não aquilo que o meu, o seu sentido humano acha que deveria ser. O link das nossas aulas da Escola Transmite Fé está aqui abaixo desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Os galileus desejam garantias externas, procuram estabilidade política, querem ver o Messias como um restaurador de um reino terreno. Mas Jesus aponta para algo totalmente diferente, algo que não se constrói com esse poder humano, nem se mantém por leis deste mundo. Esse descompasso entre expectativa e realidade ainda hoje confunde quem procura Deus como resposta para problemas imediatos, mas não percebe que a transformação começa no espaço silencioso da própria alma. Quando Jesus chega à Galileia, é recebido com entusiasmo. A memória da purificação do templo ainda é fresca. Para eles, aquilo foi uma atitude de força, uma prova de que finalmente um líder corajoso havia surgido. Isto está em João 4,45, que assim diz, abre aspas. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, a que eles também tinham assistido, fecha aspas. Este é o cenário da narrativa de Jacob Lorber, onde o povo comenta: quem manifesta tamanha coragem em presença de tantas pessoas deve possuir um poder do alto. E descrevem que Jesus parecia um tufão ao expulsar os mercadores. Mas Jesus responde, abre aspas, e nunca mais haverá mercado no templo, porque o seu fim está próximo, fecha aspas. Isso gera temor. Os galileus então questionam, mas e o domínio eterno dos descendentes de Davi? Como ficará? E Jesus responde com firmeza, ele inaugurará um novo e eterno reino, mas não neste mundo, e sim no céu. Quem interpretar os profetas de modo diferente, andará nas trevas.
Foi o que Jesus disse, conforme as revelações de Jacob Lorber. E esta declaração divide o grupo. Uns se afastam, outros se aproximam ainda mais, querendo entendimento. E assim é hoje. Os que começam a conhecer a verdade pura se afastam, mas outros se aproximam, querem entender mais. Essa divisão não acontece por falta de fé, mas pela forma como cada um compreende o Messias. Como está a sua compreensão hoje? Alguns procuram sinais. Jesus naquela época percebeu e disse: também vós acreditais apenas quando tem as provas. Para esses, ele sugere seguir até Caná. Mas antes de partir, dá uma orientação marcante. Jesus fala: continuemos nossa jornada e que ninguém falhe a caminho, pois há muitos salteadores galileus. Aqui nasce uma revelação silenciosa. O silêncio é proteção, o silêncio é foco, o silêncio é preparação para aquilo que será dito no momento certo. Jesus conduz o grupo por uma estrada onde espiões procuram justamente um certo Jesus de Nazaré, como descreve Lorber. Por isso, a instrução é clara: caminhar calado. E esse silêncio, quando observado, abre espaço para algo maior, para que cada um perceba que o reino não depende de ruído externo, mas de discernimento interno. O momento mais intenso desse relato não está no perigo dos salteadores, está no choque entre os dois reinos. O que as pessoas esperavam e o que Jesus realmente veio inaugurar. Para muitos, Messias significa poder político, mas Jesus mostra que o verdadeiro reinado não começa com espadas, mas com a consciência. Não nasce em Jerusalém antiga, mas dentro daquele que aprende a caminhar em silêncio. Não é construído para dominar na terra, mas para iluminar um destino eterno. E esse ponto vira uma chave de compreensão para quem segue na jornada. Quem busca prova externa tropeça. Quem segue pela vontade de aprender avança. Vamos seguir nossa caminhada para aprender e avançar a partir de hoje? O que acha? O episódio na Galileia mostra o encontro entre a expectativa humana e a revelação divina. Um reino que muitos queriam ver reconstruído no mundo, mas Jesus revela como uma realidade celestial. Um caminho que poderia ser tomado como risco. Ele transforma em lição sobre silêncio uma multidão dividida. Ele purifica pela verdade e o convite permanece o mesmo: caminhar com ele até Caná, onde a compreensão cresce não pela força do barulho, mas pela clareza do coração. Se gostou desse conteúdo, não perca o próximo. E o meu convite para você ver o vídeo que aparece aqui na sua tela é uma reflexão sobre o sentido da vida, a palavra que transmite fé.